Oi pessoal, eu resolvi gravar esse videozinho aí para responder os amigos, né, e colegas, pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp para falar desse surto de infecção, de infecção depois de cirurgia de catarata e mutirão. Como é muita coisa, né, várias perguntas, eu cansei, não dá para ficar respondendo tudo por WhatsApp, então eu resolvi gravar um vídeo, assim, pode ser curto, se quiser falar com outras pessoas que estão em dúvida, pode falar, não tem problema, tá? Não é só para os amigos não, mas é tanta coisinha, né, que eu acho que vai dar aí uns 10 minutos. Então, se tiver paciência e interesse, é ok, senão, né, tudo bem. Então, bom, eu não sou mais cirurgião de catarata, assim, né, então também se alguém comentar, né, que eu sou oftalmologista, sou suspeito, não, eu não faço cirurgia de catarata, só faço lá no SUS de vez em quando, não tenho interesse financeiro nenhum, tá? Então o que eu vou falar aqui é de coração, verdade, né, e vou tentar ser justo e cuidadoso também para não falar nenhuma besteira, tá bom? Então assim, infecção dentro do olho depois de uma cirurgia de catarata, pessoal, pode acontecer sim em qualquer lugar, tá? Até clínicas particulares podem ter eventualmente infecções, mas vocês vão ver assim que notícias de infecção, né, em muitas pessoas ao mesmo tempo estão associadas geralmente a mutirões. Então tem lá notícias, se vocês procurarem digitar assim, mutirão, infecção, cegueira pós-mutirão, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que tem algumas vezes que isso já aconteceu, quer dizer, não é novidade, tá? Então, infecções de mutirão realmente podem acontecer. E qual que é a diferença de uma infecção, assim, do mutirão para outro lugar? É muito simples, tá? É muita gente operando, né, num volume muito grande. Se tiver alguma coisa infeccionada naquele ambiente, naquele dia, realmente várias pessoas vão acabar sendo acometidas de uma infecção, né? Se você tiver menos pessoas, ou um ambiente que é mais controlado, um ambiente que tem uma demanda, né, mais específica, que dá tempo de fazer uma atenção um pouquinho melhor, a chance de dar uma infecção em muitas pessoas é menor. Tanto pelo número de pessoas que estão sendo operadas, né? Se você pegar uma clínica particular, às vezes eles operam 5, 10 pessoas por dia, e no mutirão às vezes são 120, né? 100 e poucas cirurgias no dia só. Então, obviamente, só pela escala, né, já aumenta um pouco o risco. E se tiver uma contaminação de algum produto, de algum material, se a máquina de esterilizar não estiver funcionando, todo mundo que passou naquele dia está correndo um risco muito maior, né, de ter uma infecção. Então, matemática simples, aritmética simples, né, associada ao fato que eu já trabalhei em mutirão, até vou falar bem de mutirão daqui a pouco em algumas situações, tá? Eu não estou falando mal de mutirão e, pelo amor de Deus, não estou criticando diretamente, né, esse mutirão ou os colegas que fizeram esse mutirão, não é isso, tá, gente? Por favor, se alguém entender isso, não é, tá? Eu estou falando de coração, tá? Mutirão, realmente, quando você tem... quando eu participava de mutirão, né, já há uns 20 anos quase, eu vou falar para vocês, era uma bagunça, gente, porque é muita gente, sabe? Não é maldade, não é sacanagem, não é falta de interesse, mas é uma bagunça, tá? É muita gente. Então, em certas situações, né, a gente acaba perdendo um pouquinho do controle, né, se a gente não tomar muito cuidado. A gente tem que ter muita gente trabalhando muito bem sincronizado para as coisas darem muito certo. Qualquer errinho de um componente, de uma pessoa ou de um instrumento, de um equipamento, realmente causa um prejuízo muito grande. Eu até brinco, né, que as exigências sanitárias, né, de vigilância sanitária para mutirão deveriam ser piores, muito mais exigentes do que exigências para hospital privado, tipo um Sírio, um Einstein, porque qualquer coisinha errada que dê no mutirão, as consequências podem ser graves. Mas enfim, não é uma coisa que a gente vê todo dia, tá? Então é uma coisa que eu já quero falar, se você tiver catarata, tiver alguém que vai fazer catarata, tiver algum parente, por favor, não se baseia nessa notícia, né, como algo que o risco vai ser alto. Não, o risco de uma infecção depois de uma cirurgia de catarata é bem baixo, muito baixo mesmo, tá? É muito menor do que 1%, tá? Em ambientes assim de alto padrão, a gente não vê. Há muito e muito tempo que eu não ouço falar de infecção assim, fora de controle, tá? Além disso, a maior parte das infecções são super raras, mas quando acontece, a grande parte são por bactérias leves
Então uma Propionibacterium, bactérias super tranquilas que o médico, quando ele fica acompanhando, então depois de operar, ele vê num dia, vê 2 dias, vê na semana seguinte, vê 15 dias, né? Ele acaba percebendo que tem alguma coisa errada e vai acompanhando e, se for o caso, ele já trata. Então, nesses casos mais leves, um médico prestando atenção, acompanhando aquele paciente direto, dificilmente vai evoluir mal, tá? Muito difícil. Mas essas infecções leves, às vezes, demoram meses para aparecer. Então, se a pessoa, por exemplo, operou hoje, daqui 2, 3 meses pode estar com endoftalmite por causa da cirurgia, sim. Tá? Existem bactérias super, super lentas, que dão um quadro até parecido com uma doença chamada uveíte, né? Uma uveíte leve. Então, tem umas infecções assim que são meio chatas de diagnosticar, chatas de tratar, mas o médico atendendo, né, acompanhando o paciente dele, não vai deixar isso sair de controle. O problema são as infecções por bactérias muito agressivas, os anaeróbicos, gram-negativos, então, por exemplo, a pseudomonas, né? Pseudomonas, eu estava ouvindo, parece que é pseudomonas que estão vendo em alguns casos, pelo menos aqui, pseudomonas é grave, é uma bactéria muito difícil de tratar. Realmente a chance de cegar e de até chegar a precisar de tirar o olho e fazer uma prótese é bastante alto. Tá? Então, pseudomonas, se for mesmo, é uma bactéria bastante agressiva, muito perigosa e realmente aí o negócio já é sério, tá? Bem sério mesmo. Mas vamos ver. Parece que essa daqui é a maior infecção da história recente do Brasil. Né? Se vocês clicarem ali, dá uma olhada assim, clica aí no Google. Infecção catarata, infecção mutirão, cegueira mutirão, vocês vão ver que acontece de vez em quando. Então, mutirão realmente não é a primeira vez que acontece. Isso aqui parece que é o maior que já teve na história do Brasil, pelo menos que eu dei uma rastreada para dar uma olhada se aconteceu. Dos que eu fiquei sabendo, esse daqui parece que foi o pior da história do Brasil, né, até agora, até o momento. Espero que não, né, mas realmente as informações que eu tive até agora, né, pelo menos quantitativamente, e se for pseudomonas que tiver, realmente é o pior, tanto na quantidade quanto na gravidade, né, do quadro. Mas ainda é cedo, não sabemos, são dados, assim, são informações, né, oficiais, né, que a gente teve do CREMER, né, do Conselho Regional de Medicina, mas é bom, antes de afirmar, né, de uma maneira, vamos dizer assim, decisiva, né, é bom aguardar um pouquinho. Então a gente tem que ser um pouquinho cuidadoso, tá? Então, os mutirões, eles realmente, por ter uma escala maior e também uma chance de desorganização maior, é esperado que tenha um pouquinho de risco. Agora, por que então se faz mutirão? Né? Essa é uma pergunta. Tem um amigo meu que é jornalista, não sei se talvez ele até esteja me ouvindo agora, né, que eu estava comentando, poxa, mas ninguém noticia que rolou nada, né? Engraçado, né? Mas alguns anos atrás, quando aconteceu lá em São Bernardo do Campo, nossa, apareceu até no Fantástico, né? E aqui é engraçado, parece que não acontece nada. Mas enfim, me desculpa, meu amigo, não vou, não vou tocar nesse assunto mais não contigo. Você ficou chateado. Mas enfim, por que faz o mutirão? O mutirão é o seguinte. Há uns 20 anos, 20 e poucos anos, quando começou a ter mutirão, acho que foi na época do FHC, governo Fernando Henrique, o José Serra era o ministro da Saúde, houve uma decisão política e técnica também de tentar diminuir o problema da cegueira por catarata através de mutirões. Então, naquela época, o número de oftalmologistas que a gente tinha no Brasil era menos da metade do que a gente tem hoje. Então, em 20 anos, assim, o número de colegas aumentou absurdamente, tanto que aqui em Porto Velho mesmo, quando eu cheguei, quem fazia cirurgia de catarata aqui pela técnica mais moderna, né, a facoemulsificação, tinha o Penati, a Erudista, a doutora Paula Ragnini, e aí hoje, acho que aqui em Porto Velho já tem uns 15 cirurgiões, né, assim, no estado então nem se fala, dentro, no interior de Rondônia tem muita gente operando catarata e muito bem, por sinal, o pessoal manda bem, né. Eu, de fato, já parei, né? Não tem necessidade, eu fico na minha especialidade mesmo, então eu posso falar de novo, né, que eu não tenho interesse nenhum, tá? Nem falar mal, nem falar bem, eu realmente só quero falar aquilo que eu sei, que eu conheço, né, até de vivência quando eu era cirurgião de catarata um pouquinho, quando eu fazia mais, e do que eu vejo, né, do mundo real. Mas então, mutirão se faz pelo seguinte, quando você tem uma população enorme precisando, pessoas que estão cegas, estão com uma qualidade de vida baixa, e você não tem aquele atendimento
contínuo, né? O sistema de saúde não faz aquele atendimento permanente, digamos assim, então acumula aquele número grande de pessoas, chega, aí gera um problema grande, e quando gera um problema grande, aí tem pressão, obviamente, aí vem o Ministério Público, vem as pessoas começam a pressionar, e a solução mais simples que se tem é vamos contratar alguém para operar esse monte de gente, né? Aí tem emenda parlamentar, os deputados, tal. Então o pessoal assim, é sempre assim, gente, vai, acumula, 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 de repente, puf, resolve, aí aquele pessoal fica todo agradecido a quem resolveu o problema, porque não era para ter acumulado tanto, né? Vamos ser bem honestos, né? Vamos falar a verdade, não tem por que acumular. Mas enfim, antigamente, realmente, quando não tinha oftalmologistas em número suficiente, era uma estratégia necessária. Eu sei, participei de mutirões, eu reconheço que eram necessários, até em São Paulo, né? Hoje eu não consigo entender, eu não consigo conceber a necessidade, sabendo que há uma pequena, há um risco, né, de você ter uma estrutura precária, uma estrutura que é montada às pressas para atender uma demanda, uma quantidade de pessoas grande assim, não precisa ser gênio, né, gente? O risco aumenta, né? Vamos falar, aumenta, não tem como não ser maior. Se você estiver num lugar que está lá montado para isso, tem todo mundo treinado para aquilo, o ambiente é controlado para aquilo, o número de pacientes ele é determinado de uma maneira tranquila, ninguém tem pressa, ninguém tem que operar em 2 ou 3 minutos, ninguém tem que fazer um monte de gente porque senão vai ficar sobrando. Não tem isso, né? Então não tem pressão, né? Então realmente não precisa ser gênio, não precisa, né? Quem quiser pode até pesquisar aí, tem artigos aí falando de tudo, né? Não vou ficar dando um detalhe porque aqui a gente está falando não para médicos, estamos falando para pessoas normais, pessoas que estão querendo só entender o problema, né? Enfim, por que tem mutirão? Conversa longa, não vou entrar nesse assunto aqui. Realmente, eu acho que há outras soluções melhores. Eu já conversei com muita gente. Tem coisas que eu já falei pessoalmente com pessoas que poderiam, né, e podem tomar decisões adequadas sobre o que deve ser feito de uma maneira contínua, uma maneira tranquila. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Realmente, tô só falando aí da endoftalmite. Então é isso. Eu resolvi falar um monte, tá? Porque não dá para escrever, gente. Nossa, é loucura, né? Tanta perguntinha que me fizeram que eu falei, não, chega. E qualquer coisa, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu gravo de novo, eu faço alguma coisa aí, tá? Mas olha, de novo, eu não estou criticando especificamente ninguém, não estou afirmando nada, não estou acusando ninguém, tá? Então, por favor, não estava lá, não sei o que aconteceu objetivamente, está cedo ainda, mas eu sei que mutirões, sim, a gente tem algum risco a mais aí, mas não é de má vontade, não é por má fé, não é por incompetência, não é nada disso, tá? É só uma estratégia que eu como profissional, eu não julgo ser a melhor, né, para tratar um problema tão sério que é a catarata. Bom, só para falar mais uma coisa, se alguém me perguntar, mas não tem endoftalmite, não tem infecção depois de cirurgia de catarata clínica particular? Tem sim, tá, tem. Mas como eu disse, quando o médico pega no começo e fica acompanhando, né, e tal, é difícil evoluir mal, muito difícil, mas é raro também, tá? A gente não vê isso sempre. Pode acontecer de repente numa clínica ter várias pessoas com infecção grave? Tem, já teve inclusive, tá? Tem histórias assim de produtos que vieram contaminados de fábrica, aí o problema, né, não é culpa objetiva do médico, né, contaminação de produto, enfim, tem coisas que podem acontecer de fato, mas em lugares que procuram fazer as coisas certas não é algo que a gente vê. Então, por favor, se você conhece alguém que tem catarata, ficou com medo de operar, se tem algum parente, seu pai, sua mãe, então, não vou operar, estou com medo. Não, olha, o risco é extremamente baixo, tá? Muito baixo mesmo, quando feito em condições adequadas, é muito baixo. Bom, é isso aí, tá? Qualquer coisa, então podem mandar perguntas e vamos esperar, né, que essa aqui não seja realmente a pior crise de endoftalmite da história do Brasil, apesar dos números parecerem e o silêncio, né, é estranho o silêncio, não parecer que é. Mas enfim, vamos ver. Tchau, tchau.